O novo boletim médico aponta que o Papa Francisco dormiu bem e durante toda a noite. Ontem o Vaticano tinha informado que o Papa teve uma leve melhora, mas o quadro clínico dele ainda é considerado crítico. Na Praça São Pedro, milhares de fiéis se reuniram em uma vigília pela saúde de Francisco. É algo parecido com o que aconteceu na época de João Paulo II. E a gente tem visto isso se repetir também em Buenos Aires, que é a cidade do Papa. É uma cidade que voltou a ter muita atenção por parte da mídia, da imprensa de todo o planeta. Há muitos jornalistas por lá fazendo apurações, acompanhando e também levantando essa biografia, né, do Papa Francisco. Já são 11 os dias de internação. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Sônia Blota, falando mais uma vez direto do Vaticano, né, para trazer também essa percepção de quem está lá pertinho e acompanha essas vigílias. O Papa Francisco, ele tem 88 anos, ele recebe oxigenação de alto fluxo, um procedimento feito por almofadas nasais. É uma máscara que impede que o ar escape pelas laterais, o que promove uma melhor circulação desse ar, né, e aumenta também a saturação do oxigênio. Segundo o pneumologista André Natan, a idade de Francisco é um dos fatores de complicação nesse tratamento. Uma pneumonia no idoso, na faixa geriátrica, ela sempre preocupa mais por conta da fragilidade do sistema imune, de muitas comorbidades que o idoso muitas vezes tem, coração, rim ou mesmo pulmão. A situação do Papa Francisco é ainda mais complexa porque ele tem um pulmão comprometido desde muito jovem. Ele tem um pulmão e meio, né, na verdade. Por causa da inflamação, o pontífice vem recebendo corticoides que são eficientes, mas podem afetar outros órgãos, é o que explica o pneumologista André Natan. Um dos melhores remédios para tirar o paciente da crise, daquele momento de doença aguda. Mas quando o indivíduo crítico, ele também reduz um pouco a imunidade. A médio prazo e a longo prazo, ele cobra o seu preço. Então ele tem um efeito de aumentar a glicemia, quer dizer, afetar o diabetes, aumentar a pressão. Então vamos direto à Itália agora. Sônia Blota, enviada especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tem atualizado esse estado de saúde. Estou vendo agora imagens. Sônia, você está em Roma ou está no Vaticano? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia Megali, Carlinha. Eu estou no Vaticano, estou na Praça São Pedro, de onde saem todas as informações a respeito do estado de saúde do Papa Francisco. E o primeiro boletim, assim, bem curtinho, dizendo que ele passou uma noite de sono tranquila. E é assim que deve ser, porque os exames são feitos diariamente, os exames de sangue, os exames de imagem. Eu estava ouvindo agora os pneumologistas falando, é exatamente isso, é um dia de cada vez, porque é um estado crítico. Essa leve melhora não quer dizer que o Papa saiu do perigo. Aqui na Praça São Pedro, muita gente continua seguindo em procissão, em oração pela melhora do Papa, nesse que é o ano do Jubileu Católico, né, que a Porta Santa está aberta, tem muitos turistas por aqui, muitos brasileiros por aqui, com quem eu acabei de conversar nesse momento. E também a questão, voltando à parte médica, a questão dos rins, Sheilinha, foi o que deixou todo mundo assim de antena ligada, falou assim, quando bate no rim não é bom. Mas nós conversamos com o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, há pouco na sala de imprensa, e ele disse que essa leve insuficiência renal já foi superada com medicamentos, que não tem ainda nada de hemodiálise em vista, que é uma coisa que todo mundo tem, é um temor, né? Porque o que acontece quando o rim começa a sofrer? Já é sinal de uma sepse. E é isso que os médicos tentam evitar a todo custo. O Papa Francisco, ele não tem os dois pulmões funcionando em plena capacidade desde menino. Ele tinha 21 anos quando ele retirou a parte superior do pulmão direito e convive com crises respiratórias crônicas. Só que dessa vez, antes do dia 14, ele tinha parado, ele perdeu o fôlego 3 vezes, porque ele não estava conseguindo falar. Então falou-se em uma bronquite, em uma bronquiolite. Quando ele foi internado no GML, fizeram mais exames e constatou-se pneumonia dupla, né? Lembrando que ele não tem parte do pulmão direito, e também uma infecção respiratória com uma combinação de micróbios, que seriam bactérias, vírus e fungos. Então, uma espécie de coquetel
está sendo ministrada aí no Papa Francisco. E cada dia o medicamento é um, porque você põe a cortisona para desinflamar de um lado, o antibiótico precisa fazer efeito do outro, só que a cortisona ela baixa a resistência do paciente e aí a bactéria pode ganhar um pouco mais de força. E é isso que não queremos em um paciente de 88 anos e bem lúcido de suas condições, viu, gente? O Papa Francisco está sabendo exatamente suas condições de saúde e ontem, por conta dessa leve melhora, ele voltou a trabalhar parcialmente. Conversou com o arcebispo de Cabul. Não, brincadeira, isso é uma piada interna para quem já assistiu ao Conclave. Ah, conta pra gente. Aparece lá um arcebispo de Cabul, viu, Sônia? Sim. Mas o Papa, ele tratou justamente de pontos onde há conflitos, né? Ele conversou com religiosos. Foi na faixa de Gaza. Pároco de Gaza ontem. Pároco de Gaza. Ontem pelo telefone, ele conversou. Ele está trabalhando, você sabe que no hospital, o hospital de Gemelli é chamado de Vaticano III. Esse foi o apelido colocado por João Paulo II. Por quê? O João Paulo II foi internado 10 vezes no hospital de Gemelli. O Papa Francisco já foi 4. Então existe lá uma capela própria para o Papa e um escritório, onde os assessores estão trabalhando, inclusive com os despachos do próprio Papa, o que ele precisa assinar, os textos, por exemplo, o texto do Ângelus, que foi lido no domingo e ele não pôde estar, né, por motivos óbvios de internação, foi feito pelo Papa Francisco. Então existe um escritório dentro do Hospital de Gemelli, obviamente que muito restrito, até porque ninguém pode perturbar a saúde dos outros pacientes que lá estão. O Gemelli é um complexo enorme de hospitais, a entrada é restrita, a imprensa que fica lá, quando a gente recebe as imagens, fica em cima de uma espécie de morro, fazendo imagens da fachada. Você não tem o acesso para entrar lá. Eu passei pertinho, confesso a vocês que fiz uma imagem e fui duramente reprimida. Olha, a senhora não pode estar aqui neste momento, gravando neste momento. Aí recolhi meu equipamento, subi onde estão os outros jornalistas, mas de fato as informações elas saem daqui, da Praça São Pedro, que você fica sabendo das condições do Papa, porque do escritório de lá já bate para o escritório daqui e já bate aqui para esta moça que fala com vocês nesse momento. E desobediente, né? Uma moça desobediente. Sempre, né? Mas Megali, mas vocês sabem que, gente, todos vocês são repórteres, né? Porque repórter você não foi, você é sempre, é uma condição. Vocês já sabem das transgressões, faz parte do jogo. É obrigatório, né? Eu não sei de nada a gente já disso. tem, né? Eu não sei de nada disso. Megali, você foi super comportada em Nova York, eu sei disso. Sonia, mas eu ia te perguntar sobre isso. Eu tô vendo outros tripés aí ao seu redor, mas vocês estão juntos com os turistas e fiéis. Tem um local específico em que você pode armar o seu equipamento ou você coloca ali o tripé e a câmera onde melhor lhe aprouver? É melhor aprouver. Por que eu estou colocando aqui? Porque aqui tem um cercadinho e evita, para quem está nos acompanhando em imagens, que aquelas pessoas fiquem dando tchauzinho atrás de mim enquanto eu estou falando com vocês, sabe? Aquela cena clássica. Teve um garotinho que passou e já aconteceu. Não, mas o garotinho a gente deixa pode, porque pode. Entendeu? Tem umas pessoas que não são fofas. Então, a gente precisa dar notícia, né, pessoal? Estamos trabalhando. Mas pensar que a televisão tem esse fascínio. Aqui, ó, vocês estão vendo a Basílica, mas eu escolhi esse ponto, estou agora falando sério com vocês, porque assim, eu estou mostrando a Porta Santa do meu lado direito e a sala de imprensa do meu lado esquerdo. E aqui a gente vê as pessoas passarem, inclusive os brasileiros. E aí a gente consegue conversar, além das conversas oficiais sobre a saúde do Papa, conversar com as pessoas para saber a impressão, as orações que elas estão fazendo pelo Papa, a visita à Porta Santa, que todo mundo fala que é uma experiência única. Eu ainda não passei na Porta Santa, estou com medo de ficar retida, estou brincando. Mas a gente vai... Nossa, né, se você ficar retida, eu vou te falar, viu? Não, tá confessando transgressões aqui, vai ficar retida sim. Eu acho que porque agora já que eu... Não, mas você sabe que você tem que passar na Porta Santa com a confissão. Como eu já confessei para o Brasil inteiro que eu fiz uma transgressão, uma pequena transgressão, gente, é um pecado pequenininho. Eu acho que São Pedro vai me devolver para você. Tá bom. Bom, olha, já que a gente está nesse momento de reflexão, né, sobre o papel de Francisco na Igreja Católica, não sei se a pessoa vai ter tempo de ler um livro, mas tem um filme, Dois Papas, do Fernando Meirelles, sim, de 2019. muito bom. Conta ali de um diálogo fictício, mas que poderia ter acontecido entre Bento XVI e Francisco, quando Bento XVI estava estudando a possibilidade de renunciar
ao papado. O Papa alemão é vivido pelo Anthony Hopkins, o argentino é vivido pelo Jonathan Pryce, os dois com uma semelhança física impressionante, né? Impressionante. Com os dois papas. E se dizem que religião, política e futebol não se discute, eles discutem as três coisas. Aliás, o Meirelles tomou uma liberdade poética e colocou os dois no sofá para assistir a final da Copa do Mundo de 2014 entre Argentina e Alemanha. Isso nunca aconteceu. Eles não viram a final juntos. Aliás, mas a cena é linda, né? A cena é muito interessante. Na vida real, o Bento nem assistiu a final. Ele cochilou durante o jogo. E o Bergoglio, sim. Esse aí, fanático, torcedor do São Lourenço. Ele jogou bola, né? Ele jogou bola na infância. E torceu bastante. Vale a pena. Filme do Fernando Meirelles, Dois Papas. Deve estar no catálogo da Netflix. Está no catálogo, sim, da Netflix, está no catálogo também da Amazon e também no catálogo da Apple. Esse filme ele foi muito divulgado. Pois é. É um filme que, enfim, agora está todo mundo assistindo, além do conclave, todo mundo voltou a ver Dois Papas, porque é o assunto da moda, vamos dizer assim, por conta dessa internação prolongada do Francisco. Mas nesse diálogo, viu, Megali, assim, o Bento XVI, o Joseph Ratzinger, ele era um teólogo, ele era uma pessoa mais prática. Então, nesse momento, ele foi um papa de transição. João Paulo II era uma pessoa extremamente carismática. Então, para que ele não fizesse tanta falta, nem na questão dos fiéis, quanto dentro da própria igreja, porque quando João Paulo II ficou bem doente, o braço direito dele sempre foi Ratzinger. E isso não mudou muito em questão dos cardeais, deu um certo alívio para os cardeais, para depois, ele já tinha também uma idade avançada, no outro conclave seria escolhido um papa mais do povo, vamos dizer assim. Agora, o que aconteceu? Ele não aguentou os escândalos de pedofilia, e ele falou, isso foi claro, eu não aguento tanta coisa, para minha muita idade, eu vou renunciar. E depois de 700 anos, a Igreja Católica teve a renúncia de um Papa. E aí, no conclave, Jorge Bergoglio, argentino, foi escolhido o Papa Francisco. Jesuíta, formação jesuíta, e Francisco, uma homenagem ao primeiro, por isso que a gente não fala Francisco I, né? Como ele é o primeiro Francisco, ele é só o Papa Francisco. Se daqui para frente outro quiser chamar Francisco, vai ser o Francisco II. Mais uma homenagem a São Francisco de Assis, pela admiração dele pelo santo. O Papa sempre escolhe o nome do santo que mais simboliza o seu pontificado, que era São Francisco de Assis, um santo que gostava da natureza, dos animais, irmão Sol, irmã Lua, e uma pessoa voltada para o povo. Soninha, bom trabalho para você. Fala, querido. Obrigada, meus amigos. Um beijo para vocês, viu? Beijo grande. A gente volta a qualquer momento com mais notícias. Saudade de vocês. Viu? Também. Vem desamando a participação da Sônia por aqui. O Fernando Meirelles perdeu uma chance, né? Esse filme era para chamar Chico Bento. Né? Ah, meu Deus. Beijo, Sônia. Agora vamos embora, gente. Olha a hora. Sônia, não. Eu tô meio lenta essa hora. Pra mim demorou também. Nossa, não é porque não é exatamente boa, é só ok. Ah, não é boa. Tem espaço para melhorar.